Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente dá início agora à terceira parte da videoaula de Revolução Francesa. Sobre o que nós falamos nas aulas anteriores. A gente começou tentando dar a importância do acontecimento da Revolução Francesa para a história mundial. É o marco que define o início do que os historiadores convencionaram chamar de idade contemporânea. Então a Revolução Francesa marca o começo da Idade Contemporânea. Falamos sobre a sociedade em que essa revolução vai acontecer, como era a França, como ela se organizava política, econômica e socialmente quando a Revolução Francesa acontece. Falamos de uma questão importantíssima que era a sociedade de corte, e é aí que reside uma das grandes dificuldades de muitos alunos entender por que o rei da França não podia simplesmente cortar custos. É o que muitos alunos sempre me perguntam nas aulas presenciais. Mas, professor, se o rei, diante da perspectiva de uma revolução, de uma rebelião popular, em que ele corria o risco de perder o poder, de perder a vida, será que não valia a pena para ele cortar custos, diminuir um pouco o luxo da corte? Não valia a pena, porque o luxo da corte não era uma opção, uma frivolidade que ele escolheu fazer porque era divertido. Era a própria estratégia política que os reis absolutistas do antigo regime usaram para tentar evitar rebeliões por parte da própria nobreza. Então, a decisão do rei, na verdade, era entre uma rebelião popular e uma rebelião de nobres. E os reis do antigo regime tendiam a considerar o povo pouco importante, pouco significativo. Achavam, sim, que os nobres é que teriam realmente maior impacto. Então, entre agradar o povo e agradar os nobres, os reis normalmente escolhiam agradar a nobreza. Tá? Então, falamos sobre essa crise fiscal que se desenvolve na França pelas derrotas militares, pelos altos custos da corte, pela crise que a agricultura vinha sofrendo devido a erupções vulcânicas ocorridas na Islândia, mas que provocaram uma mudança climática temporária ali na Europa e que vão prejudicar enormemente a agricultura francesa. Então, tudo isso combinado leva a uma mistura explosiva de miséria de grande parte da população, de uma desigualdade extremada entre a nobreza e o resto do povo, de uma insatisfação popular, a influência das ideias iluministas pregando igualdade entre todos, pregando que todos tinham direitos inatos, provindos desde o nascimento, que ninguém deveria estar acima de ninguém, que todos eram radicalmente iguais perante Deus. Essas ideias todas combinadas, esses fatores todos combinados, vão levar, em 14 de julho de 1789, à eclosão, ao início, ao aparecimento da Revolução Francesa. Tá? A data que se escolhe não é a data da reunião da Assembleia dos Estados Gerais, não é a data do juramento da Sala do Jogo da Pela, não é nada disso. A data escolhida é o momento em que, pela primeira vez, o povo começa a participar como um agente político fundamental, em que o povo faz a sua voz ser ouvida. Isso vai acontecer exatamente em 14 de julho de 1789, que é o momento em que vai acontecer a tomada da Bastilha ou a queda da Bastilha. Em primeiro lugar, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza que ficava dentro da cidade de Paris. Os canhões dessa fortaleza ficavam direcionados, virados preferencialmente, predominantemente, para os bairros pobres de Paris. Então, aquilo pairava sempre como uma ameaça sobre a cabeça do povo. Se vocês, povo, tentarem se meter a besta, fazer alguma coisa fora do esperado, canhonaço na casa de vocês, canhonaço no bairro em que vocês moram. Tá? A família de vocês vai ser atingida. Então, a Bastilha, ela era muito mais do que só uma fortaleza, ela era um símbolo. A Bastilha também funcionava como prisão política. Tá? Lá eram colocados presos políticos. O que eram os presos políticos aos quais eu estou me referindo aqui? Era o sujeito que assaltou, estuprou, roubou, matou? Não, nada disso. Tá? Prisão política era o sujeito que falava mal do governo, que dizia: esse governo é corrupto, esse governo é incompetente, esse governo é autoritário. Isso era motivo suficiente para você ser preso. Então, falar mal da igreja, isso era motivo suficiente para você ser preso. Tá? E era uma prisão por motivações políticas. Você não ia para um presídio comum, você ia para a Bastilha, que era uma prisão de segurança máxima. Tá? Então, se você assalta, mata, estupra, provavelmente você iria para uma prisão qualquer, da qual você talvez eventualmente pudesse fugir. Se você falava mal do rei, você ficava preso num lugar inexpugnável, um lugar do qual você não poderia sair de jeito nenhum, a não ser quando a sua pena se esgotasse. Tá? Então, isso trazia também uma função simbólica
de que o rei estava muito mais preocupado em manter-se livre de críticas do que em manter a sociedade segura. Tá? Isso é característico de monarquias absolutistas. O rei está muito mais preocupado com seu próprio poder pessoal do que com o povo. O povo é um mero detalhe na concepção política desses governantes absolutistas, desses governantes autoritários. Então, a Bastilha era uma prisão política, era uma fortificação, e dentro dessa fortificação tinha um paiol, tinha um estoque lá, um armazenamento de armas, de munições, de pólvora. Nessa época, a pólvora ela era fundamental para você disparar uma arma. Não que não seja hoje, mas hoje a pólvora ela vem colocada dentro da munição. Naquela época, não. Você tinha que colocar a munição pelo cano da arma e depois colocar Perdão, você tinha que colocar a pólvora pelo cano da arma, depois colocava a munição e depois disparava. Tá? Então a pólvora ela vinha separada da bala. Tá? Nos dias de hoje isso é um pouco diferente. Então, controlar o acesso à pólvora, né, mais do que o projétil da arma e mais do que a arma, a pólvora era fundamental. Até porque uma arma sem pólvora não faz nada, mas pólvora sem arma provoca uma explosão. Tá? Então a pólvora era fundamental. E aí, dentro da Bastilha tinha um paiol. Paiol é um estoque, né, um armazenamento de pólvora. E a ideia, quando a Bastilha é invadida em 14 de julho de 1789, eu fico repetindo essa data, não porque você precise decorar, mas para você ver que faz aí um pouquinho mais de 200 anos, né, 221 anos que a dita idade contemporânea começou. Nesse momento, o povo invade a prisão da Bastilha, a fortaleza da Bastilha, começam a destruir a fortificação de dentro para fora e começam a se apropriar, a pegar as armas, a munição, a pólvora e libertam os presos políticos. Nesse momento você pensa assim, então libertaram os presos políticos porque esses presos políticos formavam um enorme grupo que iria se juntar e fazer revolução. Não. Tinha literalmente meia dúzia de pessoas ali dentro da Bastilha. Tá? A questão era, de novo, muito mais simbólica. A Bastilha era uma demonstração do poder do rei. Era o rei o tempo inteiro por meio de um símbolo, mostrando que quem mandava em tudo era ele. Quando você desmantela essa prisão, você está mostrando para o rei, não, você não manda em tudo, não. Tá? Então, a Bastilha ela era, sobretudo, um prédio, um edifício que tinha uma função simbólica, e a sua tomada, a sua destruição também tinha essa função simbólica, além de uma função prática de pegar as armas propriamente ditas. O povo se apropria dessas armas e vai marchando em direção a Versalhes para defender a Assembleia Constituinte, para defender os deputados do Terceiro Estado. Aqui era para você mostrar para o rei o seguinte, rei, você não vai, coisa nenhuma, dissolver a Constituinte. Tá? Lembra, e aí eu vou voltar alguns slides, lembra que o rei ele ameaçou dissolver essa Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, fechar a Assembleia e mandar os representantes do povo de volta para suas casas, e o povo toma a Bastilha, pega as armas, vai até Versalhes e fala, não, nós, povo, seremos os garantidores de que essa Assembleia dos Estados Gerais vai sim funcionar e vai fazer tudo o que ela precisa fazer. Então, como a gente considera que na idade contemporânea o povo é um agente político fundamental, qual é o momento em que pela primeira vez esse povo ele toma uma ação política fundamental aqui na Revolução Francesa, na tomada da Bastilha? É por isso que esse é o episódio escolhido, mais do que o juramento da Sala do Jogo da Pela, mais do que a convocação dos Estados Gerais, mais do que a criação da Constituinte, enfim, é o povo entrando no cenário político, e aí sim a gente começa a Revolução, e aí sim a gente começa a Idade Contemporânea. Tá? Quase que imediatamente depois, assim, questão de poucas semanas, a notícia do que havia acontecido em Paris começa a se espalhar pelo restante do país. Tá? A França inteira é tomada por uma série de boatarias, né? Nós hoje chamaríamos de fake news. Na época eram simples boatos, mentiras, em que essa notícia de que o povo de Paris tomou as armas, tá? Isso tem um duplo significado. Em primeiro lugar, a partir de agora, o povo tem mais poder e os camponeses são povo. Tá? O campesinato francês, a população rural da França, faz parte do povo. Então, essa função simbólica de mostrar que o povo agora tem algum poder, isso soa aos ouvidos desses camponeses de forma positiva. Então quer dizer que eu camponês, também tenho poder? Tenho. Mas também começam os nobres da época, né, do lugar, a divulgar fake news, ali, divulgar boatos de que, a partir de agora, com o povo armado, porque o povo pegou as armas lá
na Bastilha, a partir de agora com o povo armado, a violência cresceria. Salteadores, que são os ladrões de estrada, né? São pessoas que te assaltam quando você está pela estrada, indo de um lugar para o outro. Salteadores agora se tornariam frequentes no dizer dos nobres. E essa boataria toda, ela vai se espalhando e vai gerando nos camponeses um grande medo. O medo de que esses camponeses pudessem ser roubados, assaltados. Então, se esses camponeses eles se sentem empoderados, eles sentem que eles têm poder, ao mesmo tempo em que eles têm medo de que algo de mal lhes aconteça, junta essas duas coisas e eles falam, não, quer saber? Nós camponeses, que estamos empoderados, que temos poder, vamos nos defender. E nós vamos nos defender antes do ataque acontecer. Se alguém estava pensando em vir aqui nos atacar, nós vamos atacar primeiro. Então, esses camponeses, eles iniciam uma onda de caos, praticamente de anarquia nos campos na França, começam a atacar desconhecidos pelas estradas, que eles acreditavam que pudessem ser esses assaltantes, mas também começam a destruir propriedades dos nobres. Pela primeira vez, esses camponeses, que agora se sentem parte de um povo com poder, começam a pensar, caramba, foram séculos e séculos de opressão, eu tenho sido oprimido por esse senhor feudal, por esse nobre aqui da região onde eu vivo. Antes de mim, meu pai foi oprimido pelo pai dele, e antes disso, meu avô foi oprimido pelo avô dele, e assim por diante, pelos últimos, 6 séculos. Tá? Chegou a hora da vingança, chegou a hora da revanche. Então esses camponeses, eles pegam em armas e passam a atacar todo mundo pelo campo. Tá? Principalmente castelos e propriedades rurais dos nobres. Tá? Vários desses nobres ficam tão apavorados que fogem. Tá? Normalmente esses nobres, eles fogem para países vizinhos. Tá? Aqui embaixo, não sei se você consegue ver a setinha aqui, esse pedacinho aqui embaixo, tá? É litoral, é mar, aqui também é mar, aqui também é mar, tá? Esse pedacinho riscado aqui, ó, isso aqui era fronteira terrestre, tá? Isso aqui era fronteira terrestre, tinha outros países aqui nessas áreas riscadas. Então, de forma geral, os nobres que viviam aqui embaixo, eles vão fugir para cá, para a Espanha, os que viviam aqui fugiram para cá, os que viviam aqui fugiram para cá, os nobres que puderam fugiram. Os que viviam aqui em cima, coitados, esses não tiveram jeito, né? Muitos nobres acabaram tendo as suas propriedades destruídas, alguns foram mortos, enfim, essa onda de caos, de violência, de anarquia, foi chamada de Grande Medo, porque ela representava o medo dos camponeses, dos assaltos que eles poderiam sofrer, ou pelo menos que as fake news da época diziam que poderiam acontecer, mas também o medo desses nobres, né, que têm medo das mudanças que estão acontecendo e da violência que se desperta contra eles, e esses nobres começam a fugir para regiões vizinhas. Tá? Então, muitos desses nobres, temendo pela própria vida, fogem para países vizinhos. É importante lembrar que esses nobres fogem, tá? Porque depois esses nobres vão voltar, e quando voltarem vão fazer uma coisa importante. Tá? Então, guarda na cabeça aí que o grande medo, é uma onda de violência dos camponeses contra os nobres, e que vários desses nobres fogem. Isso acontece semanas depois da tomada da Bastilha, ali ao longo dos meses do final de julho, começo de agosto. Tá? Ao longo desse tempo aí, né, papo de umas 3, 4 semanas, vai ser um momento aí de grande violência, né, de grande quebra-quebra, nós hoje chamaríamos de baderna, de vandalismo, enfim, começa a acontecer ali, e aí vários desses nobres, né, que tradicionalmente oprimiam esses camponeses, fogem para países vizinhos. Nesse mesmo momento em que está acontecendo o grande medo, tá, no campo, a Assembleia Constituinte, tá, a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado da Assembleia dos Estados Gerais, se autoproclama Assembleia Constituinte. Isso significa que essa Assembleia deseja criar uma Constituição. Tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes em aulas anteriores, principalmente na aula de independência dos Estados Unidos. A Constituição, ela é uma lei mais importante que as outras leis. Ela não trata de diversos assuntos, ela trata de um assunto predominantemente, que é o funcionamento político de um Estado, o funcionamento político de um país. É a Constituição, por exemplo, quem dita o que o governante pode ou não pode fazer. Por exemplo, o rei pode criar uma lei, sim ou não. Tá? E quem está dizendo isso é a Constituição. No caso de países que têm presidente, por quanto tempo é o mandato de um presidente da república num país? Você vai me dizer prontamente, sem pensar duas vezes, 4 anos. Eu vou te responder, não, depende. Qual é o tempo do mandato de um presidente? Depende do que a Constituição vai dizer. A Constituição brasileira atual fala que são 4 anos. A Constituição americana também fala em 4 anos, a francesa, a argentina, essas constituições falam em 4 anos.
Foi diferente já no passado? Foi. O Brasil, por exemplo, já teve uma época em que o mandato presidencial durava 6 anos. Tá? Com a Constituição de 1937 no Brasil, o mandato presidencial passa a ser de 6 anos. Com a Constituição de 1946, esse mandato passa a ser de 5 anos. Tá? Então já foi, hoje é 4, já foi 5, já foi 6. Existem propostas hoje que estão paradas, enfim, há alguns anos estão paradas essas propostas, mas as propostas existem, de mudar o mandato dos cargos executivos no Brasil, governador, prefeito, presidente, de 4 para 5 anos. E a gente teria, né, a cada década, 2 prefeitos, 2 governadores, 2 presidentes, enfim. Então, isso aí daria um número mais redondo, uma coisa mais fácil. Em compensação, você também acabaria com a reeleição para cargos executivos. Então, o sujeito fica mais tempo, mas fica uma vez só, em vez de ficar 8 anos, né? 4 mais talvez, mais 4. O cara fica só no máximo 5 e ponto final, acabou. É 5 garantido e é isso. Tá? Então, onde é que está escrito isso? Que o mandato é de 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 50, ou 1 milhão de anos? Na Constituição. Tá? Essa regra, ela não é uma regra divina, é uma regra que os seres humanos escolheram fazer desse jeito. Podem escolher diferente? Podem. Tá? Será que a gente poderia fazer um mandato presidencial de 1 ano? Pode. Em tese pode. Tá? Basta mudar a Constituição. E aí a gente tem que se questionar primeiro se isso é positivo, se isso é eficiente, se isso é desejável. Tá? Mas, mais uma vez, aquilo que eu já falei lá atrás, quando falei sobre a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de 1787 lá nos Estados Unidos. A criação de uma Constituição não é fácil, não é rápida. Ela leva vários anos para ser feita, perdão, vários meses para ser feita. Tá? Pode eventualmente levar até 1 ano, né, ou um pouquinho mais, enfim. Mas, de forma geral, uma Constituição vai levar aí meses, no mínimo, para ser feita. Por quê? Porque cada mínima palavra que consta de uma Constituição cria um significado completamente diferente, uma consequência política. Por exemplo, o Brasil hoje adota o federalismo como forma de organização do Estado. Será que tem um artigo lá dizendo, o Brasil é federalista? Não, não tem dizendo o Brasil é federalista. Basicamente, a Constituição brasileira começa dizendo assim, o Brasil tem essa e essa características. Tá? Só que lá é dito o nome completo do Brasil na Constituição. E qual é o nome completo do Brasil? O nome do Brasil não é só Brasil. Brasil é o nome que a gente chama, mas o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Se em vez de República Federativa fosse Império Federativo do Brasil, mudou uma palavra. Acabou, mudou toda a forma de governo, já não tem mais presidente, agora virou imperador. Né? Se em vez de ser República Federativa, a gente dissesse a República Unitária do Brasil é caracterizada assim, assim, assado. Acabou, o Brasil deixou de ser federalista. É uma palavra que você ou acrescenta ou que você suprime e que produz efeitos políticos enormes. Então, cada palavra que consta de uma Constituição tem que ser muito detalhada, minuciosamente pensada. Tá? É por isso que ela leva tanto tempo para ser feita. A questão que se coloca aqui é o seguinte, será que esses vários meses que ainda vão demorar para que a Constituição seja feita lá na França, depois da Revolução, depois do começo da Revolução, será que não existe o risco de o rei voltar atrás? Será que não existe o risco de o rei tentar fazer uma manobra política, dar um golpe de Estado, o rei fazer alguma coisa e voltar atrás? Será que não existe o risco de tudo o que foi conquistado até esse momento, né? A aceitação do rei em relação a uma Constituição, a consciência de que existe agora um povo protagonista da política? Será que não existe o risco disso tudo voltar atrás? Óbvio que existe. Então o que a gente faz? A gente fica meses e meses vivendo nessa incerteza, nessa insegurança? Não. O que os franceses pensaram foi o seguinte, já que a Constituição vai levar muito tempo para ser feita, muitos meses, enquanto ela não fica pronta, os constituintes, os deputados da Assembleia, eles se reúnem rapidinho e em poucos dias eles conseguem chegar a um acordo, a um consenso base. Eles não vão falar de tudo que pode ser falado, mas eles vão falar de meia dúzia de ideias que eles consideram mais fundamentais que as outras. Tá? Que ideias mais fundamentais são essas? São direitos básicos que todo cidadão francês, que todo ser humano, aqui o homem tem sido de ser humano, todo homem, todo ser humano, todo cidadão francês tem que ter. Tá? Então, enquanto a Constituição não ficava pronta, e obviamente a Constituição traz direitos do homem e do cidadão, mas enquanto a Constituição não ficava pronta, tinha um documento mais simples, mais simplificado, menor, mais enxuto, com menos artigos, com menos palavras, com menos ideias, que eram questões que todo mundo dentro da Assembleia, ou quase todo mundo, concordava. Tá?
Por exemplo, quando a Constituição Francesa foi feita, uma das grandes discussões era o seguinte: a França será uma monarquia? Se for uma monarquia, vai ser uma monarquia absolutista? Ou vai ser uma monarquia parlamentarista? Ou então talvez nem seja uma monarquia, vire uma república? Isso levou semanas e semanas de discussão. Essa uma única ideia, para ser colocada na Constituição Francesa, foram semanas de debate. Isso era uma questão polêmica, com a qual não havia maioria que concordasse com isso ou com aquilo. Teve muito debate para se chegar numa maioria. Foi necessário convencer pessoas que estavam indecisas. No entanto, dizer que todos têm direito à vida, isso era uma coisa com a qual todo mundo concordava. Dizer que todos têm direito à liberdade, que todos devem ser tratados igualmente pela mesma lei, que não tem que ter uma lei mais benéfica para rico e uma lei mais pesada para o pobre, isso eram coisas com as quais todo mundo, ou quase todo mundo lá na Assembleia, concordava. Então, diante desse razoável consenso sobre várias coisas, os constituintes pensaram: vamos criar um documento simplificado, trazendo esses direitos básicos. As coisas mais complicadas a gente discute depois, com calma, na Constituição. Mas pelo menos a gente já vai saber que todo cidadão francês, que todo ser humano, já vai ter esses direitos básicos. Tá? Então essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela é um dos primeiros documentos, assim como, por exemplo, a Bill of Rights, a petição de direitos, a declaração de direitos lá na Inglaterra, né? Assim como a Constituição americana, algum tempo antes, esses documentos, assim como a Magna Carta lá na Idade Média, na Inglaterra também, esses documentos eram alguns dos primeiros documentos do que hoje nós tradicionalmente chamamos, e você já deve ter ouvido falar na imprensa, de direitos humanos. Tá? A gente pode chamar esses direitos de várias formas. Direitos humanos, direitos do homem e do cidadão, tá? Direitos fundamentais. Essas várias expressões elas querem dizer a mesma coisa, direitos humanos. Tá? Esses direitos humanos eles vão ser, de forma geral, fortemente baseados, inspirados na ideologia, na filosofia iluminista, que considerava esses direitos naturais. Não são direitos dados pelo Estado, são direitos dados pela natureza. Tá? A vida, o direito à vida, não é um direito que o governo me dá. É um direito que eu tenho pelo simples fato de ter nascido um ser humano. Ele tem direito à vida. Tá? O que o Estado faz é apenas reconhecer, declarar que aceita um direito que já existia. Tá? Mas, na verdade, essa ideia iluminista de direitos inalienáveis do homem e do cidadão é uma ideia de que o direito é natural. Ele não vem de um consenso humano. O consenso humano ele é só o reconhecimento de que o direito já existe. Se você, por exemplo, não aceita que a Terra é redonda, né, e você fala, para mim a Terra é plana, você pode aceitar ou não aceitar, ela continua sendo redonda. Né? Isso é uma questão natural. Tá? Você não tem que concordar ou discordar. Se você concorda, se você discorda, isso é um problema seu. A Terra continua sendo redonda e vai continuar funcionando dentro das lógicas e leis naturais de um planeta esférico, né? Ou, enfim, geóide. É mais ou menos a mesma coisa que os iluministas estão dizendo. Né? O governo pode gostar ou não gostar, querer ou não querer, mas dane-se. O que o governo quer ou não quer, aceita ou não aceita, não faz a menor importância para o que a natureza deu como direito do ser humano. Tá? Então, os direitos humanos, na visão iluminista, são direitos naturais, são direitos dados a todos os seres humanos pela natureza. Eu vou aqui falar de forma bem franca e bem aberta, né? Até porque é dentro dessa matéria de Revolução Francesa que a gente começa a falar sobre o que é direita e esquerda na política. Existe aí alguns debates muito politizados sobre direita e esquerda e sobre direitos humanos. Tá? E eu não vou te tratar de forma infantil, eu vou te tratar de forma madura e falar as coisas muito abertamente. No Brasil existe uma certa tendência de dizer que defesa dos direitos humanos é uma coisa de esquerda. Tá? Que quem defende direitos humanos é de esquerda. Na verdade, os direitos humanos que você vai ver aqui comigo nos próximos slides são direitos humanos que favorecem ideologia de direita. Tá? Então essa ideia de que direitos humanos é de esquerda é uma coisa que só existe no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo isso existe. Para você ter uma noção, por exemplo, um documento muito importante da ONU chamado Declaração dos Direitos Humanos, e aí está no próprio nome do documento, essa declaração ela foi criada principalmente pela influência dos Estados Unidos. E sabe quem, que é um país tradicionalmente de direita, e sabe quem é o país que não aceitou esse documento e que não queria assinar e concordar e reconhecer esses direitos? Na época, a União Soviética, que era um país de esquerda. Então, assim, quando os direitos humanos são criados, a Declaração dos Direitos Humanos é criada,
É a esquerda que não aceita e a direita é quem cria, né? Hoje no Brasil tem essa ideia de dizer exatamente o oposto, de que direitos humanos são uma coisa de esquerda, né? E essa ideia é um pouco falsa, né? Ela é uma ideia errada. Isso está errado, isso está simplesmente errado. Tá? Então, falando aqui de forma bem direta, bem aberta, sem meias palavras. Tá? A invenção dos direitos humanos é uma invenção que favoreceu a burguesia. A burguesia é a elite econômica, são as pessoas mais ricas. São as pessoas que têm benefício econômico com o capitalismo, né? Inclusive, esses direitos humanos eram uma forma de fortalecer o capitalismo quando foi criado. Não tem nada de esquerda, né, nesses direitos a princípio. Tá? Então, vamos tentar dar uma olhada em quais são esses direitos, para você ver comigo se isso é uma coisa de esquerda ou de direita ou se isso é uma coisa de todos, né? Os homens, e aí sempre que ele fala de homens aqui ele está falando de seres humanos em geral, é uma visão meio machista da época, era uma linguagem meio machista, mas basicamente é isso, tá? Os seres humanos nascem e são livres e iguais em direitos. E aí, isso é de esquerda? Será que uma pessoa de direita não quer ser livre? A pessoa de direita ela quer ser escrava e a de esquerda quer ser livre? Óbvio que não. É óbvio que não. Né? As pessoas de direita querem ser livres, as pessoas de esquerda querem ser livres. Todo mundo quer ser livre, né? E todo mundo quer ser tratado igualmente. Por exemplo, o irmão mais novo não aceita ser tratado de forma desigual em relação ao irmão mais velho. Né? Se o irmão mais velho ganha um presente e o mais novo não ganha, certamente o irmão mais novo vai reclamar, porque ele está sendo tratado de forma desigual. Então, assim, a busca por igualdade, né, de forma geral, igualdade no tratamento, é uma coisa que todo ser humano, de forma meio que natural, já aspira. Né? Inclusive, há pesquisas que falam que esse sentimento ele é pré-humano. Né? Os nossos antepassados lá, os macaquinhos, e tecnicamente está errado o que eu estou falando, tá? Porque o ser humano não descende de macacos, mas os macaquinhos dos quais nós descendemos, eles já buscavam um tratamento mais ou menos igualitário. Né? Então, assim, essa ideia de que todo ser humano quer ser livre e não quer ser discriminado, tratado de forma desigual, isso não é, obviamente, nem de esquerda nem de direita, isso é uma coisa de todo ser humano. Tá? Vai dizer o artigo 2º dessa declaração, a finalidade de toda associação política, o que é associação política? Governo, Estado. A função do governo é conservar os direitos naturais. Tá? Esses direitos são liberdade, propriedade. Propriedade aqui é o direito de você ter uma empresa, de ter uma casa, isso é propriedade privada, isso é bem capitalista, isso é bem de direita. Onde é que isso aqui é de esquerda? Tá? Segurança e resistência à opressão, isso são direitos humanos. Tá? Então o que está dizendo no artigo 2º é o seguinte, a função do governo é conservar os direitos naturais, e esses direitos naturais são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O governo existe, o Estado existe para manter minha liberdade, para manter minha propriedade, para manter minha segurança, e para não me deixar ser oprimido por outros, por quem quer que seja. Tá? O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, diz o artigo 3º, soberania que quer dizer exatamente de onde vem o poder. De onde vinha o poder no antigo regime? A crença era que o poder vinha de Deus. Portanto, o governante ele não tinha a obrigação de prestar contas ao povo. O governante só prestava contas a Deus. O governante, então, no antigo regime, ele poderia agir de forma terrível contra o povo. E estava ok. A partir de agora, não mais. A soberania reside na nação. A soberania vem do povo. Né? O poder vem do povo. Então, o governante ele tem a obrigação de governar para o bem do povo. Se ele não governa para o bem do povo, o povo pode se revoltar. Quarto, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Tá? A propósito, gente, eu estou simplificando aqui nessa declaração um pouco da linguagem, das ideias, para não ficar uma coisa muito complexa, né? Essa declaração ela é escrita com uma linguagem de mais de 200 anos atrás. Então eu cortei muita coisa, né? E modifiquei alguns vocabulários, algumas expressões, mas você pode encontrar essa declaração e ela é praticamente isso aí, né? Também cortei alguns artigos aqui, o artigo 5º não está presente, enfim. Mas tentando simplificar a explicação e botar só o que é mais essencial, né? Mas a princípio, se você for procurar a Declaração dos Direitos do Homem, ela está na internet disponível, você encontra até na Wikipédia, por exemplo, né, e tem lá uma citação bem certinha, não tá alterada, não, é a citação real de como eram esses direitos. Você vai ver que é mais ou menos isso mesmo, né, não tem muitas diferenças. Então, artigo 4º, liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é fazer o que não prejudica o próximo. Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de dar um soco na cara do coleguinha. Não me deixaram dar um soco, tiraram a minha liberdade de dar um soco. Não, mas isso não é liberdade, isso é abuso do seu direito.
Tá? Liberdade, por exemplo, é você dar um soco na própria cara se você quiser, mas aí é contigo. Né? Agora, a partir do momento que você prejudica ou que você afeta o próximo, outras pessoas, aí a sua liberdade acaba. Tem um dito antigo, né, que provavelmente, normalmente, papais, mamães, vovôs, vovós sempre falam pra gente, que é assim, o direito de um começa onde o direito de um termina onde começa o direito do outro. Tá? Então, quando irmãos, por exemplo, né, convivem, quando um irmão quer fazer uma coisa que prejudica o outro, aí acaba o direito dele. Né? Ele não tem direito de fazer tudo o que ele quiser. Liberdade, portanto, não é o direito de fazer tudo. Ah, não me deixaram fazer tudo, então eu não estou sendo livre. Estou sendo oprimido, socorro, socorro. Não, isso não existe, isso é maluquice. Tá? Liberdade consiste em fazer aquilo que não prejudique o próximo. Tá? Artigo 6º, pulei o 5º de propósito, porque não é muito importante. Artigo 6º, a lei é a expressão da vontade geral. Tá? Ou seja, a lei tem que representar a vontade do povo. Toda vez que existe uma lei com a qual a maioria do povo não concorda, tem alguma coisa de errado. Tá? Porque, a princípio, a lei deve ser exatamente a vontade da maioria do povo. Tá? Todos os cidadãos têm direito de concorrer, ou seja, de participar pessoalmente ou através de mandatários, através dos políticos eleitos, para a sua formação. Então, como é que a lei é feita? Ou diretamente, pessoalmente, pelo cidadão, ou pelos políticos que esse cidadão elege. A lei deve ser a mesma para todos, seja para punir, seja para proteger. Antes, no antigo regime, tinha uma lei do pobre e uma lei do nobre. Agora não pode mais ter isso, a lei é a mesma para todos. Artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Se alguém chegar na sua casa e fala assim, está preso. Por quê? Não sei, mas está preso. Está errado, né? Você só pode ser preso, acusado ou detido se a lei permite isso. A lei fala, quando mata alguém, vai preso. E eu vou lá e mato alguém, eu vou ser preso. Tá? E aí você vai me dizer, Caio, mas isso não é óbvio? Precisa colocar isso no papel, nos direitos humanos? Precisa. Antes, tá? Antes da Revolução Francesa, no antigo regime, na França, existia um documento chamado Lettre de Cachet. Tá? E é em francês, eu não vou saber escrever francês corretamente, o meu francês é muito enferrujado, mas eu acho que se escreve mais ou menos assim. Tá? Lettre de Cachet. Tá? Eu não sei se tem acento. Lettre de Cachet. O que eram as lettres de cachet? Eram cartas de prisão. Tá? Lettre é carta, cachet é prisão. Cartas de prisão. O que era isso? Era uma ordem de prisão em branco. A lettre de cachet era uma ordem de prisão em branco. Tá? O rei ele poderia dar ordens de prisão em branco como presente. Por exemplo, tinha um amigo do rei e falou assim, toma aqui uma ordem de prisão para você usar contra quem você quiser. E era uma ordem de prisão real, era o rei mandando alguém ser preso e não constava acusação. Por ordem real, Joãozinho será preso. Mas por quê? O que o Joãozinho fez? Não sei, não interessa. Tá? Só que normalmente essa lettre de cachet, essa carta de prisão, ela era dada, sei lá, pelo rei para um conde que era amigo dele. O conde guardava, e aí o dia que o conde tivesse um adversário político, alguém de quem ele não gostasse, ele podia chamar o comissário de polícia da cidade e falar assim, eu tenho aqui uma letra de cachê, uma ordem de prisão real, então prende aquele fulano ali, que é um cara de quem eu não gosto. Mas ele fez o quê? Nada, mas eu quero que prenda. Isso poderia acontecer no antigo regime? Poderia. Isso poderia acontecer no antigo regime. Alguém ser preso sem ter feito nada de errado. Tá? Então, quando você diz que o sujeito não pode ser preso se ele não fez nada de errado, se ele não infringiu a lei, não pode prender. Isso é direitos humanos. Tá? Para prender alguém, tem que ter uma acusação contra essa pessoa. Você certamente vai me perguntar, será que alguém podia usar essa letra de cachê contra o rei? Óbvio que não, porque o rei ele poderia simplesmente, né, já que a legitimidade desse documento vinha do rei, né, era do rei que estava o poder, então o rei ele poderia simplesmente emitir uma nova ordem anulando aquela ordem. Era meio que inútil você tentar usar isso contra o rei, antes que alguém pergunte. Tá? Mas, a princípio, essas letras de cachê poderiam ser usadas contra pessoas, né, de condição social mais baixa. Né? Você não poderia usar contra o rei, contra a esposa do rei, contra os filhos do rei, contra a mãe do rei, mas contra pessoas comuns você poderia usar à vontade. E aí você tinha a lei, o Estado, o sistema prisional sendo usado para perseguir adversários políticos. Artigo 8º, a lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Gigante. O que diz o artigo 8º? Punição tem que estar escrito na lei. Tá? A lei é que determina o que é a punição. Não é o juiz, não é o policial que está prendendo. A punição é dar um pescotapa. Não. Se a punição for uma multa, é uma multa, não é pescotapa. Né? Então, assim,
quem determina qual é o castigo que o criminoso deve sofrer é a lei. E, além disso, a lei só vai estabelecer as punições necessárias. Por exemplo, o sujeito que jogou lixo no chão, pena de morte, decapitação. Pô, não é meio abusivo? Não é meio exagerado? Então, isso também não vai ser uma lei bacana, né? A lei ela deve estabelecer qual é a pena e deve ser uma pena necessária, razoável, né? Uma pena excessiva é uma pena desnecessária. E o sujeito só pode ser punido por leis criadas antes do delito ter sido, né, cometido. Você não pode, por exemplo, hoje é permitido ir à rua de chapéu. Aí, semana que vem, surge uma lei dizendo que é proibido ir à rua de chapéu, senão você vai ser preso. Imagina que todo mundo que na semana anterior foi na rua de chapéu vai ser preso. Isso seria absurdo. Por quê? Quando você agiu daquela forma, não era proibido. Então você agiu sabendo que estava seguindo a lei. Aí de repente vem uma lei posterior e muda isso, aquela lei ela só pode punir dali para frente, ela não pode punir dali para trás. É isso que o artigo 8º está dizendo. Até agora, você percebe alguma coisa que seja politizada, do tipo, isso aqui só beneficia a direita, isso aqui só beneficia a esquerda? Óbvio que não. Os direitos humanos em geral, eles beneficiam a todos os seres humanos. Essa é a questão. Tá? Artigo 9º, todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Tá? Aqui declarado é declarado culpado. Tá? Isso é uma das coisas que normalmente alguns grupos de esquerda defendem e que os grupos de direita não gostam. Né? Por exemplo, hoje no Brasil, mais ou menos 40% de todas as pessoas que são presas não foram condenadas. 40% das pessoas presas hoje não foram condenadas, não foram julgadas ainda. Tá? O cara está preso em caráter provisório. Só que a prisão provisória ela era para ser temporária, 30 dias, 60 dias, tem um limite de tempo. Tem gente que está preso temporariamente há 5 anos. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. O que isso aqui está dizendo? Está errado. Imagine que depois de um longo tempo esperando o julgamento, preso, o sujeito é inocentado. Ele perdeu 1 ano da vida dele, por exemplo, esperando o julgamento preso e aí, de repente descobre que é inocente. Ou o Estado reconhece, o juiz reconhece, você era inocente. E aquele ano de vida que ele passou preso? Quem devolve? Quem devolve aquele ano de vida que ele perdeu? E todo o preconceito que essa pessoa vai sofrer quando ela sair dali? Como é que você restaura isso? Como é que você apaga isso? Então, isso é uma característica muito importante dos direitos humanos, né? Alguém só vai ser considerado culpado depois que for provada a sua culpa. Tá? Então, todos são inocentes. Isso aqui chama-se presunção de inocência. Presume-se que todos sejam inocentes. Por que isso é importante? Porque senão, imagina, um vizinho que não gosta de você, ele poderia te acusar de ter cometido um crime, aí você tem que provar que é inocente. Olha o trabalhão que você tem que ter. Por exemplo, contratar um detetive para garantir que tem provas que você é inocente. Se for uma situação difícil de provar. É por isso que ninguém prova ser inocente. É exatamente o contrário. Todos são inocentes. Até que o Estado prove a culpa. E aí, como é que o Estado prova a culpa? Por meio de testemunhos, por meio de provas materiais, perícias, enfim, coisas do tipo. Né? Mas não é só o disse que disse. Fulano falou que eu sou criminoso, então tá bom, vai ser preso. Não é assim que funciona, porque isso geraria, obviamente, abusos de um sujeito perseguindo seus adversários políticos. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado, incomodado, perseguido por suas opiniões, inclusive opiniões religiosas, ou seja, você pode escolher e ter a sua religião, seja ela qual for, e ninguém pode te proibir de seguir uma religião. Isso é de esquerda? Isso é de direita? Isso é político? Não, óbvio que não. Né? Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do ser humano. Então, olha só, você pode ter a opinião que quiser, e você ainda pode comunicar essas opiniões, ou seja, falar sobre elas. É o direito de opinião e o direito de expressão. Tá? São duas liberdades importantes. 13º, e esse aqui acho que é a última parte, para a manutenção da força pública, ou seja, da polícia, e para as despesas da administração, é indispensável uma contribuição comum, que deve ser dividida entre todos os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. O que é essa contribuição? Isso aqui é o imposto. Para manter a polícia, para manter os funcionários que garantem a lei e a ordem, é necessário ter imposto. E aí esse imposto vai ser pago por todo mundo de acordo com as possibilidades de cada um. Quem é rico paga mais, quem é pobre paga menos. É isso. Né? Algumas pessoas podem achar que isso é de esquerda. Eu acho que isso aqui é só razoável. Artigo 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas de todo agente público pela sua administração.
as pessoas têm o direito de exigir que quem atua no governo explique o que está fazendo. Né? Nenhum governante, seja o rei, seja um deputado, seja um policial, seja um juiz, pode agir de forma arbitrária, baseado no seu achismo. As ações dos agentes públicos, as ações dos políticos, as ações dos funcionários do governo, elas têm que ter um motivo lógico e racional. Por que você fez isso? Ah, porque eu quis, eu posso. Eu sou o rei, então eu decidi matar essa pessoa. Não, alto lá. Só porque você exerce tal cargo, você não pode fazer tudo. Você só pode fazer aquilo que é necessário para os fins do Estado. Né? E aí diz lá atrás, né, que os fins do Estado, isso é o artigo 2º, os fins de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais. Né? Então, o que um agente público, tá? O que um agente público pode fazer? Tudo que seja necessário para a manutenção dos direitos naturais, mas não para suprimir. Tá? O agente público ele só age para garantir os direitos e não para tirar direitos. Artigo 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, agora, eles vão começar a criar uma Constituição lá na França. E aqui no artigo 16 já fala exatamente sobre isso. O que é uma Constituição? É separação dos poderes, tá? E garantia de direitos. Ou seja, garantia dos direitos. O que é um direito? Tá? O que é um direito seu? Você, cidadão. O que é um direito seu? Um direito seu é uma coisa que você tem garantida e que o Estado não pode violar. Você tem direito à liberdade. O Estado não pode violar a sua liberdade. Então, a outra face da moeda dos direitos é o limite do poder do Estado. É como se fosse uma moeda. Em um dos lados está o seu direito, no outro está o limite do poder do Estado. Se o Estado não pode entrar na sua casa e te prender sem motivo, então o Estado tem um limite ao seu poder. Se o Estado pode entrar na sua casa e te prender sem motivo, então você não tem o direito da liberdade. Garantido, assegurado. Tá? Então, cada direito que o povo ganha, né, que os cidadãos ganham, é uma autoridade a menos, é um poder a menos que o Estado tem. Então, garantir direitos para o povo é exatamente limitar o que o Estado pode fazer. E, além disso, a separação dos poderes também era considerada um elemento essencial para a Constituição francesa. Por fim, artigo 17º, como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado. Ou seja, o governo não pode tirar sua casa e dar para os pobres. O governo não pode tirar sua empresa e dar para os pobres. O governo não pode tirar sua fazenda e dar para quem não tem. A propriedade é um direito inviolável e sagrado. Caramba, isso aqui é muito mais de direita do que de esquerda. Como é que as pessoas podem dizer que a Declaração dos Direitos Humanos, ou os direitos humanos em geral, são coisas de esquerda? Não são, obviamente não são. Né? É só você ler o que está escrito aqui e me diga, quem se beneficia com isso? Se é uma coisa razoável, se beneficia a todos, se beneficia só um lado ou outro, e você vai, no final das contas, concluir que quase tudo que está aqui é benéfico para quase todo mundo, né? É útil para a sociedade que seja assim. Tá? Então, perceba. E, por fim, esse artigo 17º aqui, né, quando ele garante o direito de propriedade, o camponês tinha propriedade? Não, ele era um trabalhador sem propriedade. Ele trabalhava na terra dos outros. O sujeito que trabalhava numa fábrica, por exemplo, na cidade, ele também não tinha propriedade. Ele trabalhava na propriedade dos outros. E o dono de uma fazenda? Esse tinha propriedade. E o burguês que era dono da fábrica? Esse tinha propriedade. Então, quando no artigo 17º se defende o direito à propriedade, o que se está fazendo aqui é beneficiar, né, essa burguesia. Obviamente, por quê? Os deputados que representavam o terceiro Estado na Assembleia eram exatamente burgueses eleitos. Então, é óbvio que eles vão criar regras, né, que também trazem algum benefício para eles. E aí, com isso, a gente chega ao final da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu entraria agora na Constituição, mas eu já estou quase no finalzinho da minha aula, então eu encerro por aqui. Tá? Se tiver dúvidas, manda as suas dúvidas. Por hoje é só. A gente continua na próxima aula e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.